Beleza, vamos começar. Imagina uma loja antiga, daquelas que vendiam coisas. Coisas que dava para tocar, contar no estoque e que uma hora acabavam. Mas hoje, a gente vende algo totalmente diferente: informação. E o problema é que as nossas leis, que foram criadas para esse mundo de objetos físicos, bom, elas simplesmente não sabem o que fazer com isso. Vamos entender por que nosso sistema legal está tendo tanta dificuldade para se adaptar à era digital. Pensa só num lojista tradicional. Quando ele vende um produto, o estoque dele diminui. O cliente leva embora aquele objeto. Agora, com a informação, é outra história. Vender um relatório de crédito, por exemplo, não diminui o estoque do vendedor. Quem compra recebe informação, claro, mas quem vende continua com ela. O valor não está no papel ou no arquivo, sabe? Está na própria informação. E é bem aí que o nó começa a apertar. Para a gente entender de verdade esse desafio, a gente precisa conhecer as características que fazem da informação um produto mas tão diferente. Existem 5 regras fundamentais que separam a informação de qualquer bem ou serviço físico que a gente conheça. E essa aqui é a primeira grande quebra de paradigma. Pensa num livro. A livraria precisa ficar repondo o estoque. Ou num corte de cabelo, que gasta o tempo do profissional. Já a informação, ela é infinita. Uma agência de crédito pode vender o mesmo relatório 1000 vezes, e a qualidade e a disponibilidade continuam iguaizinhas. E aqui, aqui está o pesadelo de qualquer criador de conteúdo digital. Quando alguém compra uma informação digital, essa pessoa não só a utiliza, mas também pode passar a vendê-la. E a cópia é perfeita. Não tem aquela perda de qualidade de uma fotocópia antiga, sabe? Cada cópia é idêntica à original. Isso cria uma concorrência instantânea e, vamos dizer, perfeita. O jornal é uma analogia perfeita para isso. O custo para produzir a primeira edição, com salários, equipamentos, tudo, é altíssimo. Mas o custo para imprimir a segunda, a terceira ou a milionésima cópia é mínimo, certo? No mundo digital, esse custo para fazer mais uma cópia é ainda menor. É praticamente zero. Então, o ponto crucial é este. Uma vez que todo o trabalho pesado de criar a informação foi feito, distribuir para mais uma pessoa não custa quase nada. Não tem matéria-prima, não tem papel, não tem tinta, são só bits sendo transferidos. Isso muda completamente a lógica econômica da produção e da venda. O valor da informação pode evaporar com o tempo. Uma dica sobre a fusão de 2 empresas antes do anúncio oficial vale milhões. No dia seguinte, está em todos os jornais e o valor financeiro dela despenca. O timing é uma janela crítica que define o quanto a informação realmente vale. Olha, se um jornal chega na sua casa todo rasgado, é fácil ver o defeito. Mas e se um arquivo digital chega com dados errados? Ou pior, se um hacker intercepta e altera o conteúdo no meio do caminho? Essa natureza intangível da informação torna a verificação e a prova de defeitos um desafio jurídico gigantesco. Como se prova que a informação recebida não era a que foi prometida? Com essas 5 regras em mente, fica bem claro por que o nosso sistema legal, que foi todo construído para um mundo de coisas físicas, está em apuros. As ferramentas que a gente tem simplesmente não foram desenhadas para esse novo cenário. As nossas proteções tradicionais não servem muito bem. Patentes são para invenções, direitos autorais, protegem a forma de expressão, mas não conseguem impedir a cópia perfeita e a distribuição em massa pela internet. E segredos comerciais? Poxa, por definição, eles deixam de ser secretos no minuto em que a informação é vendida. É um encaixe muito, muito imperfeito. Certo, então, como o sistema legal está respondendo a tudo isso? Em vez de criar leis do zero, o que está acontecendo é uma adaptação de ferramentas que já existem em outras áreas para lidar com os problemas da informação. Vamos ver que ferramentas são essas. Primeiro, é fundamental a gente separar direito penal de direito civil. O penal lida com crimes contra a sociedade e o objetivo é punir. Por isso, o padrão de prova tem que ser muito alto. Já o direito civil lida com danos entre pessoas ou empresas. O objetivo aqui não é punir, mas sim restituir a vítima, sabe? Deixar a pessoa inteira de novo. E o padrão de prova é um pouco mais baixo. Dentro do direito civil, a gente tem 2 caminhos principais. De um lado, a responsabilidade civil, que se baseia em decisões de casos antigos e na ideia do que uma pessoa razoável faria. Fraude, por exemplo, cai aqui. Do outro lado, o direito contratual, que é mais direto. Ele foca num acordo claro e voluntário entre 2 partes. Se alguém quebrou os termos, o contrato foi violado. Simples assim. E para um contrato ser válido de verdade, ele precisa de 3 coisas. Primeiro, uma oferta clara.
Segundo, a aceitação dessa oferta. E terceiro, a contraprestação, que é uma palavra chique para dizer que as duas partes têm que trocar algo de valor. Pode ser dinheiro por um software, tempo por um serviço. Se não tiver esses três pilares, legalmente não existe contrato. Agora vamos aplicar esses conceitos a uma situação super comum. Quem é o dono da propriedade intelectual que é criada num ambiente de trabalho? Essa é uma das áreas mais complexas e importantes do direito da informação hoje em dia. Essa é a pergunta de $1 milhão, especialmente para quem trabalha com o desenvolvimento. Se a criação acontece usando recursos da empresa, mesmo que seja fora do horário de trabalho, a linha de quem é o dono fica muito, muito turva. A resposta quase sempre depende de um conceito jurídico bem específico. E esse conceito é o work for hire, ou obra por encomenda. Nessa situação, a lei simplesmente considera que o empregador é o verdadeiro autor do trabalho. É como se a própria empresa tivesse escrito o código ou feito o design, mesmo que tenha sido um funcionário que fez o trabalho. E o contraste aqui é gigantesco. No acordo de work for hire, o funcionário abre mão de todos os direitos. A alternativa é uma licença. Nesse caso, o criador continua sendo dono, mas dá à empresa a permissão para usar a obra. A diferença em termos de controle e de grana que quem criou o trabalho pode ganhar é absurda. Ok, vamos mudar de assunto e ir para o nosso último tópico. É um debate ético e prático que está no coração da segurança digital. Como é que a gente lida com a descoberta e a correção de falhas em softwares? Essa é a questão central, né? Divulgar a falha para todo mundo na mesma hora para alertar o público ou avisar o fabricante em segredo para dar tempo de corrigir antes que os criminosos descubram. A verdade é que existem argumentos muito fortes dos dois lados. Do lado dos fabricantes, como a Microsoft, o argumento é que divulgar tudo abertamente é perigoso. Funciona quase como um mapa que guia os atacantes direto para o ponto fraco do sistema antes que uma correção possa ser distribuída para todo mundo. Basicamente, a divulgação vira uma arma na mão dos vilões. Mas aí os pesquisadores rebatem, dizendo que muitos fabricantes são lentos e só se mexem quando tem pressão pública. Manter uma falha em segredo pode significar que os usuários fiquem vulneráveis por meses, enquanto a empresa decide se e quando vai lançar uma correção. Para eles, a pressão pública é a única forma de garantir que todo mundo seja protegido. Então, qual seria o meio termo? Esse processo aqui, de divulgação responsável, tenta equilibrar as duas coisas. Ele cria um cronograma que dá tempo para o fabricante agir, mas também garante que, em algum momento, a informação vai se tornar pública. Isso força uma solução e ainda dá o crédito merecido para o pesquisador. E isso tudo nos leva à grande conclusão. Essa discussão sobre patches e divulgação é importante, sim, mas talvez tire o foco do problema real. Esse ciclo de invadir e corrigir é uma falha em si. A verdadeira solução não é só consertar os buracos mais rápido, mas sim construir softwares mais sólidos e seguros desde o começo. A questão não é só legal ou ética, é fundamentalmente sobre a qualidade e a responsabilidade na engenharia do nosso mundo digital.